O céu começava a tingir-se de laranja quando os quatro amigos deixaram a última vila ribeirinha rumo ao rio Arara, um braço isolado da floresta amazônica, pouco mapeado, mas famoso entre pescadores por esconder peixes gigantes e histórias que poucos ousavam repetir. Otávio, Felipe, Letícia e Raul vinham de Manaus, animados com a temporada de pesca. Levavam equipamentos caros, barracas novas, gelo em caixas térmicas e um entusiasmo cego, típico de quem acredita que a natureza pode ser vencida com tecnologia e confiança. A canoa motorizada deslizava pela água turva e silenciosa. O barulho do motor parecia o único som a sobreviver naquele trecho do rio. Os moradores da última vila tentaram avisá-los. Não sigam além da Pedra do Urubu. A floresta lá não é mais só mata. Tem coisa que vê, que sente e que se incomoda. Felipe, debochado, apenas riu. O que vê é o GPS. E o que sente é fome. Vamos pegar os maiores peixes da região. Mas Letícia, mais sensível aos sinais do ambiente, já se sentia desconfortável. O rio parecia diferente à medida que avançavam. O cheiro de água doce era substituído por um odor ácido, de folhas fermentadas e lama podre. O ar, embora quente, era pesado, difícil de respirar, como se cada inspiração carregasse uma carga invisível. Quando passaram por um paredão de pedras negras, cobertas por urubus imóveis como estátuas, o motor falhou por alguns segundos. O silêncio que se seguiu pareceu mais profundo que o som. É aqui, disse Raul, apontando o GPS, Pedra do Urubu. Depois dessa curva, é só mato. Eles seguiram, sem saber que haviam cruzado a fronteira de algo que não deveria ser cruzado. Na curva seguinte, a mata fechava-se ao redor como dentes de um animal. As árvores estavam tortas, inclinadas para o rio, com raízes expostas, como se algo as tivesse puxado para fora da terra. O sol desapareceu atrás das copas densas. A sombra caiu sobre eles como um manto. Letícia foi a primeira a notar. Nas margens lameadas havia pegadas, mas não eram normais. Eram grandes, de dedos tortos, e apontavam para o lado oposto ao que deveriam. Alguém passou aqui, sussurrou ela, com a voz rouca. Was, de costas? Otávio examinou mais de perto. Não, não andava de costas. Os pés aqui estão. Ao contrário, eles trocaram olhares desconfortáveis. Pela primeira vez, ninguém teve coragem de fazer piada. A noite caiu rápido. O céu desapareceu. A floresta calou os bichos. Nem grilos, nem pássaros. Somente o som do remo cortando a água e um leve murmúrio que parecia a vida das árvores. Como se algo esperasse. A noite na floresta era diferente. Não era apenas escura. Era densa. O breu parecia ter corpo. A luz das lanternas mal tocava as copas das árvores, que agora pareciam mais próximas, como se tentassem espreitar o acampamento improvisado à beira do rio. Montaram barracas com pressa, sem conversar muito. O humor do grupo tinha mudado. Mesmo Felipe, normalmente o mais falador, estava calado, encarando a escuridão do outro lado da margem com um cigarro entre os dedos e olhos vidrados. A fogueira não pegava. A madeira, apesar de seca, parecia recusar o fogo. Quando finalmente conseguiram acender uma chama fraca, ela oscilava como se o vento soprasse apenas de dentro da mata. Foi então que veio o som. Um canto. No começo, suave. Leito. A melodia parecia descer pelas folhas, se dissolver na água. Não era uma música humana. Tinha um ritmo que oscilava entre lamento e provocação, como se a floresta estivesse zombando deles em silêncio. Letícia ficou paralisada. Vocês estão ouvindo isso? Raul se levantou devagar, encarando o escuro. Não é pássaro, nem peixe. O som o cercava, vindo de todos os lados. O ar ficou mais quente. As lanternas começaram a falhar, como se a energia estivesse sendo drenada. Foi então que perceberam que Felipe havia sumido. Otávio gritou seu nome. Correu para os arredores, com a lanterna tremendo em mãos. Encontrou minutos depois, de pé, a poucos metros da água, com os olhos abertos, mas sem foco. A pele estava suada, o rosto pálido. Ele tremia. O que houve? Perguntou Letícia, segurando-o pelos ombros. Felipe demorou para responder. Sua voz veio engasgada. Eu vi alguém. Não era uma pessoa. Era pequeno, cabelos de fogo,
e os pés virados. Ele caiu de joelhos, sem força. Letícia passou os braços ao redor dele, assustada. Naquele exato momento, a canoa começou a balançar, mesmo amarrada. As redes de pesca dentro dela se agitavam como se algo se debatesse lá dentro. Mas quando Otávio olhou, viu apenas as malhas rasgadas, como se garras afiadas tivessem passado por ali. As árvores ao redor se moveram, não com o vento, mas com intenção. Sombras passavam entre os troncos, rápidas demais para se ver com clareza, mas sabiam que estavam sendo observados. Raul pegou o facão, mesmo sabendo que não adiantaria. Tem coisa errada aqui. A gente tem que ir embora. Amanhã cedo, antes do sol subir. Mas Letícia não respondeu. Estava de olhos fixos em direção à floresta e murmurou. Ela ainda está cantando. O som não cessava. Estava apenas começando. O amanhecer não trouxe alívio. A mata continuava envolta em bruma, como se recusasse a revelar o que havia além dos galhos retorcidos. A luz do sol mal tocava o chão. O calor era sufocante, mas não vinha do sol. Vinha do rio, do solo, de dentro da própria floresta. Felipe ainda estava em choque. Mal falava. Tremia como se febril, mas não havia suor. Letícia não dormira. Passou a noite inteira com os olhos fixos na mata, como se esperasse por algo. Raul e Otávio se revezaram tentando vigiar a margem e controlar o medo crescente que os corroía por dentro. Ao entardecer, tentaram preparar comida. As panelas estavam enferrujadas, embora fossem novas. A água, antes limpa, agora tinha uma coloração estranha, como um chá espesso. E o fogo se recusava a acender. Foi Letícia quem ouviu primeiro, um chiado vindo da água. Ela se aproximou, cautelosa, com os olhos apertados para atravessar a neblina que cobria o rio. E então viu pequenas bolhas formando círculos. Lentamente, ritmadas, como se algo respirasse logo abaixo da superfície. Sai da beira, disse Raul, tenso. Volta para cá, Letícia. Mas ela não se mexia. Algo a hipnotizava. O canto da noite anterior retornava, mais grave, mais fundo. Não vinha da floresta, nem do céu. Vinha da água. De repente, a superfície do rio explodiu em calor. A água começou a ferver, borbulhar, como se uma força subterrânea tivesse sido liberada. Um vapor grosso subiu, encobrindo tudo. Então ele surgiu. Uma criatura pequena, de pouco mais de 1,5 metros, emergiu das águas ferventes. Mas não havia fragilidade em sua estatura. Era ágil, compacto, feito de força crua. Seus olhos brilhavam em vermelho vivo, como brasas acesas na escuridão. Os cabelos pareciam chamas, não pelos, e os pés estavam virados para trás, deixando pegadas invertidas na lama da margem. Seu rosto misturava feições humanas com algo primitivo. Selvagem. Os dentes eram pequenos e irregulares, e o sorriso parecia mais um aviso do que uma saudação. Otávio caiu sentado no chão. Raul sacou o facão, mas não teve coragem de se aproximar. Letícia recuou um passo. O ser, a curupira, não disse uma palavra. Apenas apontou para a mata. Seu braço tremeu como um galho seco ao vento. O gesto era claro. Vocês ultrapassaram. Este território não é seu. E então, com um giro ágil, desapareceu entre as sombras, sem ruído algum. Mas o rastro que deixou era inconfundível. Por onde passou, a vegetação escureceu. As folhas pareciam queimadas, o cheiro era de mato carbonizado, como se o ser carregasse dentro de si um fogo ancestral que não precisava de calor para destruir. Letícia chorava em silêncio. Ele não quer que a gente volte. Ele quer que a gente pague. A floresta observava. O rio silenciava. E a noite vinha com pressa. A noite já dominava o céu, e a mata parecia ter virado um organismo pulsante e cruel, vivo e consciente. O silêncio pesado carregava um prenúncio de algo terrível, uma presença que não precisava ser vista para ser sentida. Cada passo dos amigos fazia o chão tremer levemente, como se a terra estivesse despertando para expulsá-los. O ar tornou-se mais denso, úmido, impregnado de um odor forte, misto de terra molhada, folhas apodrecidas e um toque sutil de fumaça distante. Os galhos, antes imóveis, começaram a se contorcer lentamente, ganhando vida própria. Eram como dedos ossudos,
esticando-se por entre as árvores, deslizando pela pele e roupas, deixando uma sensação gelada que subia pela espinha. O chão por onde pisavam parecia vivo, pulsando com uma força antiga, enquanto raízes espessas emergiam como serpentes, enrolando-se nos tornozelos, prendendo-os com uma força fria e implacável. Felipe, o mais corajoso, tentou lutar contra os tentáculos vivos que o seguravam, mas foi arrastado para a margem com uma violência silenciosa. Seus gritos de desespero ecoaram na mata como um lamento ancestral, mas logo foram engolidos pelo silêncio opressor que voltou a se estabelecer, tornando tudo ainda mais aterrorizante. Letícia sentiu uma mão fria agarrar seu cabelo com força e puxá-la em direção à água escura do rio. A pele da mão parecia feita de gelo, contrastando com o calor sufocante da noite. Virando-se, seus olhos encontraram os da Curupira, verdes, selvagens, brilhantes como brasas na escuridão. A criatura parecia uma força primordial da floresta, cheia de ira e determinação, guardando seu território com um poder que transcendia o natural. A luta pela sobrevivência tomou conta dos quatro, cada um sentindo a floresta tentar usá-los como marionetes de sua vingança. Galhos retorcidos agarravam braços e pernas, raízes se enrolavam como serpentes traiçoeiras, e a sensação de sufocamento aumentava, como se a própria floresta quisesse engoli-los vivos, impedir que aquele lugar sagrado fosse profanado. O medo não era mais apenas um sentimento, era uma presença palpável, um inimigo invisível que corroía a mente e o corpo. Cada segundo parecia uma eternidade de tensão, e a batalha entre o homem e a natureza ancestral estava longe de acabar. Eles precisavam escapar, mas a floresta estava decidida a não deixá-los ir. A aurora chegava devagar, como um suspiro contido que mal conseguia romper a escuridão sufocante da floresta. Os primeiros raios de sol filtravam-se timidamente entre as folhas úmidas, espalhando sombras alongadas pelo chão coberto de musgo e folhas secas. O ar estava pesado, carregado de um silêncio quase sobrenatural, quebrado apenas pelo som distante de pássaros que pareciam hesitar antes de cantar. Letícia saiu da mata cambaleando, cada passo marcado por exaustão, mas também por uma força nova e estranha que pulsava em seu peito. Sua pele tinha marcas vermelhas e roxas, cortes finos feitos por galhos traiçoeiros, e seus olhos, agora brilhando com um tom quase etéreo, refletiam algo que nenhum dos que a conheciam antes teria reconhecido. O peso da perda pesava em sua alma. Seus três amigos, levados pela floresta, tornaram-se parte daquele lugar sombrio. Um silêncio pesado se instalou dentro dela, como se a própria floresta tivesse sugado cada grito e cada apelo por socorro, deixando apenas um vazio profundo. Enquanto caminhava em direção à vila, o vento sussurrava entre as copas das árvores, carregando uma melodia que parecia feita de sombras e promessas. Era a voz da Curupira, um chamado ancestral que ecoava pela mata e que Letícia agora carregava consigo. Ela sentiu a floresta pulsando, viva e vigilante. Cada galho, cada raiz, cada folha parecia obedecer a uma força primitiva, pronta para proteger o que é seu a qualquer custo. A vila parecia um mundo distante, irrelevante diante do vínculo que agora unia aquele território sagrado. Letícia compreendeu que sua vida mudaria para sempre. Ela não era mais apenas uma jovem da cidade, mas a nova guardiã do rio Arara, aquela que ouviria os sussurros da mata e responderia ao seu chamado. Dizem que, quando o sol começa a se pôr e a neblina invade o rio Arara, um canto estranho ressoa pelas árvores, um som ao mesmo tempo triste e ameaçador, capaz de gelar a espinha dos que se atrevem a escutá-lo. Se você ouvir essa melodia, cuidado, porque pode ser a Curupira ou Letícia chamando para o rio. E, quando esse chamado chegar até você, saiba que a floresta nunca mais o deixará partir. Se gostou dessa história e sentiu o peso da floresta te envolver, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder as próximas aventuras sombrias. A próxima história já está chegando e promete te levar ainda mais fundo no desconhecido. Ative o sininho e prepare-se para o que vem aí. Até já, se tiver coragem. Lucas, Rafa e Ana eram mais do que amigos, eram cúmplices de uma inquietação que só a cidade grande podia provocar. O desejo de escapar, de se perder em algo que os fizesse sentir vivos, mesmo que por pouco tempo. A rotina sufocante das ruas barulhentas e dos prédios cinzentos fazia buscar respiro em lugares que a maioria evitava. Foi assim que ouviram falar da represa abandonada, um lugar esquecido entre as matas densas nos arredores da cidade.
As histórias sobre desaparecimentos inexplicáveis e fenômenos estranhos se misturavam a boatos e avisos da comunidade local, que recomendava nunca se aproximar dali, especialmente quando a noite caía. Para os três, porém, aquilo era exatamente o que os atraía: um desafio, uma aposta de coragem. Quando finalmente chegaram à represa, o ar parecia mudar ao redor deles. A mata fechada formava uma barreira natural, pesada e silenciosa, onde o vento mal conseguia passar. O chão, encharcado pela última chuva, enchia os sapatos de lama, e as pedras que margeavam a água negra estavam lisas e escorregadias, como se escondessem segredos sob sua superfície. O lago não era apenas um corpo de água, era um espelho denso e imóvel, refletindo uma lua cheia que parecia olhar de volta para eles com um brilho frio e profundo. Lucas sentiu uma estranha sensação, como se a represa os observasse, absorvendo cada passo, cada suspiro, cada dúvida que cruzava seus pensamentos. Montaram o acampamento com lanternas fracas e equipamentos improvisados, o som do crepitar distante de galhos secos sendo esmagados ao redor, e uma sombra constante que parecia se mover nas bordas da visão periférica. O ar estava pesado, quase sufocante, como se algo invisível estivesse ali, espreitando, esperando. O céu, coberto por nuvens grossas, escondia as estrelas e a escuridão parecia se fechar ainda mais, reforçando a sensação de isolamento. Até os insetos, normalmente ruidosos e incansáveis, pareciam ter parado para ouvir. No silêncio absoluto da noite, o único som que persistia era o pulsar acelerado de seus próprios corações, misturado ao eco distante de uma represa esquecida, onde as águas guardavam mais do que apenas peixes, guardavam segredos que não estavam prontos para ser revelados. A noite caiu com uma quietude que parecia pesar sobre os ombros dos três amigos. O mundo ao redor parecia ter parado, como se o tempo se tornasse líquido e lento, escorrendo pelo silêncio da represa. As lanternas lançavam feixes curtos e trêmulos, mal iluminando as margens cobertas pela densa vegetação que se aglomerava como guardiã do lugar. Lucas, Rafa e Ana tentavam se concentrar na pescaria, mas a sensação de serem observados aumentava a cada segundo. O som do molinete girando se misturava com o leve toque da água contra as pedras, mas logo algo estranho começou a se manifestar. Na margem oposta, sombras surgiam e desapareciam entre as árvores, como se formas indistintas dançassem num ritual silencioso. Ana, inquieta, não conseguia tirar os olhos de um ponto próximo à margem. Algo ali não se movia como deveria. Um brilho tênue, irregular, cortava a escuridão da água, não um reflexo comum, mas uma presença que parecia deslizar silenciosa, invisível para os demais. Lucas lançou sua linha com força e sentiu um puxão violento, forte demais para um peixe comum. Seu coração acelerou, mas antes que pudesse reagir, a linha se rompeu, estalando como se algo tivesse cortado seu fio de esperança. O vazio que ficou foi preenchido por um silêncio pesado, e o medo começou a crescer, um nó apertado que se enroscava em sua garganta. Os sussurros vieram em ondas tênues, carregados pelo vento que quase não soprava. Vozes distantes, arrastadas, que pareciam chamar seus nomes com uma urgência melancólica, como se uma antiga tristeza estivesse implorando para ser ouvida. Ana apertou os olhos, tentando focar, mas as palavras escapavam, envoltas em uma névoa sonora que confundia a mente e afundava os pensamentos em dúvidas e receios. A mata ao redor, antes apenas uma barreira silenciosa, começou a se mover. Os troncos das árvores pareciam respirar, seus galhos se curvando como mãos esqueléticas tentando agarrar o ar. O cheiro de terra molhada e folhas apodrecidas ficou mais forte, como se a floresta exalasse uma presença antiga e desconfiada. Rafa olhou para Ana e percebeu seu olhar perdido, um brilho estranho e distante que falava de medo e fascínio ao mesmo tempo. Lucas sentiu seu corpo enrijecer, o frio da noite entrando pela pele, como se a própria represa sugasse sua força. O desafio que parecia uma brincadeira agora era um confronto direto com o desconhecido, um teste que ninguém ali tinha certeza se poderia vencer. Cada minuto se arrastava como se fosse uma eternidade, enquanto as sombras se aprofundavam e o peso do mistério pendia como uma nuvem escura sobre a represa. A escuridão da noite envolvia a represa como um manto impenetrável, e o silêncio tornou-se quase palpável, pesado como o ar úmido que o cercava. Rafa decidiu ir até o carro para buscar mais mantimentos. As lanternas tremeluziam no caminho enquanto os outros dois continuavam no acampamento, lançando as linhas na água negra e imóvel. Ana,
Porém, parecia cada vez mais distante, como se algo puxasse para longe, um imã invisível e irresistível. Seus olhos perdiam o foco, fixos em um ponto onde a água encontrava a margem, e seu corpo se movia com passos lentos, quase hipnóticos, seguindo uma força que ninguém mais podia ver. Ela estava presa entre o mundo visível e algo além, um limiar onde o real se misturava com o inexplicável. Lucas chamou seu nome várias vezes, a voz carregada de preocupação, mas não obteve resposta. O silêncio respondeu no lugar dela, profundo vazio, como se a própria represa tivesse engolido a amiga. O ar pareceu congelar naquele instante, cada suspiro transformado em um esforço para resistir ao que se aproximava. Na beira da água, Ana caminhava como em transe, atraída por uma melodia melancólica que parecia emergir das profundezas escuras. O som era hipnótico, uma canção sem palavras que falava direto ao coração, um convite carregado de tristeza e promessa. As ondas suaves formavam figuras efêmeras, rostos e mãos que desapareciam antes que ela pudesse reconhecer. Lucas e Rafa correram para a margem ao perceberem sua ausência, mas quando encontraram, Ana estava flutuando imóvel, metade submersa, os olhos vazios encarando o céu. Tentaram puxá-la para fora, mas a água parecia ter vida própria, uma força invisível que a mantinha cativa nas profundezas frias e silenciosas. De repente, uma mão gelada agarrou os tornozelos de Lucas, puxando para dentro da água com uma força que nenhum esforço humano poderia vencer. O choque do frio intenso invadiu seus ossos, a pressão da represa apertava seu corpo enquanto ele sentia a presença emergir lentamente à sua frente. Uma figura alta e sombria surgiu da água, seu corpo coberto de algas que se moviam com lentidão. Seus olhos negros brilhavam como carvões em brasa, refletindo uma fúria antiga e insondável. A boca, cheia de dentes afiados e macilenta, desenhava um sorriso ameaçador que congelava a coragem. Lucas lutava desesperadamente, sentindo as garras invisíveis da represa tentarem arrastá-lo para o fundo, enquanto sua mente buscava um caminho de fuga, uma esperança que se tornava cada vez mais distante. Rafa, paralisado pelo medo, assistia impotente enquanto a sombra aquática engolia seus amigos, o silêncio da noite sendo quebrado apenas por um eco distante e perturbador, que parecia sussurrar um aviso. Aquele lugar não pertencia a eles. O silêncio daquela noite parecia denso como um manto sufocante, cobrindo cada centímetro ao redor da represa. O ar não apenas estava pesado, mas parecia pulsar, carregado de uma presença invisível que parecia respirar junto com Rafa. Cada passo que ele dava sobre a terra encharcada fazia um som abafado, quase irrelevante diante do silêncio absoluto, onde até os insetos pareciam ter cessado seu canto. À medida que a escuridão se aprofundava, a superfície da água começava a se alterar. O espelho negro que refletia a lua minguava lentamente, como se a represa tivesse vida própria, engolindo a luz que ousava tocá-la. Surgiam ondulações, suaves no início, depois mais fortes, formando círculos que se expandiam como pulsações de um coração gigante escondido nas profundezas. Os galhos retorcidos das árvores próximas erguiam-se lentamente, como dedos ossudos prontos para agarrar. Raízes saíam da lama negra, se estendendo pelo chão como serpentes imóveis, mas cheias de intenção. O cheiro úmido da terra misturava-se a um odor mais forte, algo antigo e putrefato que parecia emanar da própria represa, aumentando a sensação de perigo iminente. Rafa sentiu o ar se tornar frio, cortante, mesmo com a umidade da noite. Seu corpo tremia, não só pelo frio, mas por um medo primitivo, ancestral, que o dominava completamente. Seus olhos buscavam algo no breu, mas só encontravam sombras movendo-se de forma errática entre as árvores, como se a floresta estivesse viva, observando cada movimento seu com olhos invisíveis. De repente, a água à sua frente pareceu ganhar forma e substância. Uma figura emergiu lentamente, uma entidade feita de água, algas e escuridão, com olhos incandescentes que queimavam como brasas negras. Seu corpo oscilava entre a solidez e o líquido, como uma sombra viva, respirando o próprio medo que ela provocava. Rafa tentou recuar, mas sentiu algo invisível agarrando seus tornozelos, puxando para a borda da represa. Ele lutava contra a força, sentindo a água gelada invadir seus pés, subindo rápido, como se o tempo desacelerasse e cada movimento exigisse um esforço imenso. Ele viu Ana sendo tragada para dentro da sombra líquida, sua silhueta se desfazendo enquanto desaparecia sob a superfície negra. A represa não era mais apenas um lugar de água parada. Era uma prisão viva,
que capturava não só corpos, mas também a essência, a alma daqueles que ousavam cruzar seu limite. Raízes que antes eram inertes agora se torciam e entrelaçavam como correntes, envolvendo Rafa como uma armadilha viva, drenando sua força e sua esperança. O desespero aumentava, um peso no peito que crescia a cada segundo, até que tudo o que estava era o vazio frio da escuridão. A sombra se espalhava, engolindo tudo, tornando-se o próprio coração sombrio da represa, um abismo sem retorno, um lugar onde o tempo e a luz não existiam mais. O amanhecer se arrastava lentamente sobre a represa, lançando uma luz fria e opaca que parecia incapaz de dissipar a escuridão que ainda pairava no ar. A névoa fina se erguia da superfície imóvel da água negra, envolvendo as árvores retorcidas e a margem lameada como um véu silencioso que ocultava segredos antigos. O ar estava pesado, saturado de um silêncio quase palpável, um silêncio que fazia o coração acelerar com uma pressa desconfortável. Rafa foi encontrado cambaleando perto da margem, o corpo trêmulo e o rosto pálido demais, como se a noite tivesse sugado toda a sua vitalidade. Suas roupas estavam encharcadas, manchadas de lama e folhas, e seus olhos carregavam o vazio de quem viu algo que desafia a compreensão humana. Ele andava devagar, quase como um espectro, murmurando palavras desconexas que pareciam ecos distantes daquelas vozes que ainda assombravam sua mente. À medida que Rafa se afastava da represa, o peso do medo e da culpa parecia carregá-lo para baixo, como se parte dele tivesse ficado preso nas águas escuras. A vila, que antes encarava a represa como um mero cenário para lendas, agora evitava como um território amaldiçoado. Pessoas cochichavam entre si sobre desaparecimentos antigos e recentes, e o sentimento de impotência e terror crescia como uma sombra invisível que se espalhava pela comunidade. As noites seguintes traziam um tormento silencioso. Na margem da represa, o som do vento entre as árvores misturava sussurros quase imperceptíveis. Melodias tristes e incompletas se pareciam chamar nomes daqueles que foram tragados pelo esquecimento. Às vezes, a superfície da água refletia um brilho avermelhado, como se o próprio coração da represa pulsasse com uma luz sombria, um lembrete de que algo antigo e cruel ainda vigiava o lugar. Dizem que a represa não é apenas um corpo d'água esquecido, mas um portal para um abismo onde o tempo e a memória se dissolvem. Aqueles que desaparecem nunca realmente partem. Tornam-se parte das águas, das vozes e dos lamentos que coam para sempre no silêncio da noite. E se algum dia você se atrever a lançar sua linha naquele espelho negro, fique atento ao puxão que não vem dos peixes. Porque aquilo que habita ali não é apenas um predador, é um guardião do esquecimento, esperando pacientemente para reclamar o próximo. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Sinta-se à vontade para dar novas sugestões e deixar algum relato ou história sombria nos comentários. Até a próxima!